Vamos à meditação da palavra em Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 23, que diz assim: Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Amém? Senhor, nos dá direção na Tua palavra pelo Teu doce Santo Espírito, de forma que possamos entender, absorver, desfrutar da palavra. Age na vida de cada um, Senhor, para que a Tua graça superabunde, ó Deus, e traga grandes respostas. Louvamos em oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Processo para a libertação, para ser completamente livre, é ter o conhecimento claro da verdade. Há muitas palavras e há muitas vozes que são ditas na terra. Muitas pessoas, muitas coisas são faladas. Mas qual é a verdade? O que é a verdade? O que nós precisamos conhecer claramente. Isso é fundamental. Jesus afirma claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se alguém quiser ser livre, buscar liberdade por qualquer meio que não seja esse que Jesus estabeleceu, a pessoa, ela supostamente estará livre, supostamente. Ela, na verdade, continuará presa, continuará trancafiada, continuará algemada. Em Marcos capítulo 5, conta-nos a história que Jesus, ele foi à região de Gadara. Os irmãos conhecem esse episódio. E nesse lugar, quando Jesus chegou nesse lugar, tinha um homem que estava completamente endemoniado. E ele tinha tanto demônio que ninguém conseguia segurá-lo, prendê-lo. Ele se sentia livre. Prendiam com algemas, ele quebrava as algemas, colocavam ele em cadeias, em prisões, ele quebrava as prisões e saía. Imagine um homem que consegue quebrar uma cadeia, uma algema. A pessoa prender um cara, a policial botar a algema, o cara dá para quebrar e sair arrebentando tudo. Imagine um homem, um ser humano, botar ele na prisão, lá na cadeia, o cara quebrar e arrebentar e sair. Então era assim que esse homem vivia. A liberdade dele, ninguém conseguia prendê-lo e amarrá-lo e algemá-lo. No entanto, ele estava completamente escravizado por Satanás, escravizado pelas trevas e escravizado pelo pecado. Quando Jesus chegou, Jesus prontamente, colocando os pés naquela terra, aquele homem veio até Jesus, prostrou-se e os demônios já começaram a se manifestar e dizer: o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus. Jesus expulsou os demônios daquele homem. Os demônios entraram em uma manada de porcos e caíram no precipício, e aquele homem ficou completamente livre. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Ser livre na mente, ser livre no coração, ser livre na alma e ser livre no espírito. Tem tanta gente que tem tanto poder aquisitivo, tantas finanças, mas ele está completamente escravizado, está completamente aprisionado, está completamente em algemas, em cadeias. Essa é a triste realidade. É claro que
há pessoas também que têm grande poder aquisitivo que são livres, completamente livres, porque a liberdade não está em bens ou recursos desta terra, em ter ou não ter. A liberdade está em conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E o importante da igreja é a igreja ter esse conhecimento claro, ter esse conhecimento real, ter esse conhecimento verdadeiro, de que ninguém pode nos aprisionar. Isso a gente entende claramente, é isso que nós precisamos absorver. Havia um homem que servia ao Senhor, o nome dele era Policarpo. Ele foi um discípulo direto do apóstolo João. João morreu e ele ficou dando continuidade na igreja e avançando. E ele, servindo ao Senhor, chegou até uma idade bem avançada, mais de 80 anos, 85 anos se não me engano. E ele foi preso, porque ele pregava o evangelho. Prenderam ele e levaram ele para a audiência. Você precisa negar a sua fé e nós vamos te liberar. Ele manteve-se firme na fé. Então levaram ele para a execução. A execução seria a fogueira. Colocaram lá os gravetos, fizeram lá todo o esquema e olharam para ele e disseram: você ainda tem mais uma chance. Negue a sua fé e nós vamos te livrar, nós vamos te libertar, nós vamos deixar você ir. Negue a sua fé. Ele, irredutível, manteve-se firme. Colocaram ele no poste com os gravetos, amarraram. Olharam a situação dele, homem velho, idoso, sentiram ali a compaixão e disse: nós vamos te livrar, nós vamos te libertar. Negue a sua fé e é fácil, você vai ser livre disso. Eles não entendiam que aquilo ali não era prisão para eles. Policarpo estava completamente livre, completamente liberto. Essa é a segurança do Evangelho. Então ele disse: eu sirvo ao meu Senhor, já faz 80 e poucos anos que eu sirvo ao Senhor. Ele nunca me prejudicou, nunca me fez de mal nenhum. Ele sempre está comigo, porque agora, nesse momento, eu vou negá-lo. Manteve firme a sua fé. O resultado, ele foi executado, ele foi morto. Aleluia! Essa é a segurança de quem é livre, de quem está completamente livre. E esse entendimento: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, irmãos, estar no culto, receber a palavra, é receber resposta. Você tem que entender que você é livre. Você é livre das algemas espirituais, das cadeias espirituais, da opressão, das ações de Satanás. Você é livre em Cristo. Cristo te libertou verdadeiramente. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio verdadeiro, esse alívio autêntico que está em somente Jesus Cristo. Então essa é a resposta plena. Agora, como nós podemos desfrutar disso? Jesus disse: está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não podemos entender isso e continuar vivendo uma vida de escravo, de aprisionado, de algemados. Viver completamente livre. Aquele homem que tinha vários demônios, que foi livre por Jesus, que ninguém conseguia prendê-lo, as cadeias não conseguiam prendê-lo, ele quebrava tudo, porque os demônios que estavam na vida dele. Então Jesus te libertou dos demônios e ele ficou livre completamente. E a vida de ser livre, ele declarou: Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Aleluia, essa vida de ser livre. Jesus disse: não precisa vir comigo, vá até os seus e proclame as grandes obras que Deus fez na sua vida. E ele foi para a casa dele, para a família dele, proclamou e anunciou tudo que Deus havia feito na vida dele. Essa é a vida de livre, de ter a segurança plena. E como podemos abraçar isso, irmãos?
a gente não está vendo, não é visto aos olhos, não é visto, não está diante de nós. Jesus não está aqui materializado, Jesus não está aqui presente fisicamente. Como isso é possível? Isso é uma atitude que nós temos que ter, é uma atitude pela fé. Aleluia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova, a convicção das coisas que não vemos. E se a fé é firme fundamento do que esperamos e a prova do que nós não vemos, Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, e a notícia correu, alguns discípulos viram Jesus ressuscitado, e eles foram dar o testemunho aos demais, e eles falaram, e teve um deles que não creu na palavra, esse foi Tomé. Tomé não creu, Tomé não acreditou naquilo que os seus amigos, discípulos tinham dito. Olha, ele ressuscitou, ele está vivo, nós o vimos, ele ressuscitou, ele está vivo, não está morto, cumpriu-se a escritura, ele ressuscitou. Mas Tomé, incrédulo, completamente incrédulo, ele disse, eu não creio. Para eu crer nisso, eu preciso realmente tocar no buraco ali que o cravo fez na mão dele. Eu preciso tocar no buraco ali, botar meu dedo naquele buraco que a lança fez aqui no lado dele. Eu preciso colocar meu dedo ali. Eu preciso colocar meu dedo naquele buraco que o prego fez na mão. Eu preciso colocar, eu só acredito se eu colocar o dedo ali. Então estavam todos reunidos, Maria Rita, todos reunidos, porta trancada, com medo da perseguição. E de repente os 12 ali, Judas, os 11, Judas no meio, que o Judas já tinha se suicidado, eles estavam juntos ali com as mulheres, e de repente aparece no meio deles o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Todos foram impactados, mais ainda Tomé foi impactado. Então ele se espantou e disse, meu Senhor, meu Deus. Aí Jesus disse, agora você crê? Toca aqui, ó, aqui o buraco, aqui, bota aqui sua mão, o dedo aqui no buraco. Aqui, ó, o buraco, bota aqui, bota aqui dentro você. Meu Senhor, agora que você viu, você está crendo? Bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Isso é fé. Irmã Glória, isso é fé. Não vi, eu não estou vendo, mas eu creio. Isso é a palavra de Deus. Por isso está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a ação da fé, porque o Filho de Deus, que é o Cristo, ele cumpriu todas as coisas. Ele agiu gloriosamente, verdadeiramente, soberanamente, cumprindo todas as coisas que nos aprisionava, que nos algemava. Ele cumpriu todas as coisas para que nós, de fato, sejamos livres, sejamos libertos, sejamos restaurados. Essa é a obra gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como igreja, nós precisamos desfrutar desta segurança plena, desfrutar desta palavra, desfrutar desta resposta, desfrutar desta segurança. As algemas já foram quebradas, as correntes já foram destruídas, as cadeias foram despedaçadas. Você é livre para a glória de Deus. Assim, queridos irmãos, nós temos essa carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta muito interessante, que nós estamos estudando ela e vendo pontos fundamentais, pontos extraordinários. A carta de Paulo aos Gálatas é o combate à heresia, é o combate à falsa doutrina, é o combate ao engano, é o combate ao ensinamento contrário, é o ensinamento que não louva a Deus, ao ensinamento que é contrário ao plano de Deus. A carta aos Gálatas desperta claramente a igreja para saber de fato que a resposta plena está em somente o Evangelho. Então temos visto isso claramente. E por que isso é tão importante? Eu estou falando aqui na introdução claramente
para o entendimento do que é a liberdade que Cristo fez, o que Ele realizou, o que nós temos que viver, a liberdade plena, que é uma atitude de fé, de crer completamente na palavra. Mas, como naquela época, há muitas coisas que são ditas, muitas informações e muitos ensinamentos contrários, justamente para aprisionar aqueles que creem em Deus, tirá-los da direção correta, tirá-los do caminho correto e tirá-los da verdadeira liberdade, da verdadeira paz, da verdadeira segurança. Doutrinas e ensinamentos falsos. Naquela época, houve esses ensinamentos. Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Hoje, de igual forma, há ensinamentos falsos e contrários que iludem as pessoas, fazendo-as com que vivam uma fantasia, vivam algo ilusório e percam a segurança plena que Deus estabeleceu através de Cristo. Por isso, Paulo explica claramente qual é o ponto fundamental para entendermos esta liberdade que Deus realizou através de Cristo. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Paulo, claramente, na carta aos Gálatas, ele está ensinando claramente que a lei, ela cumpriu o seu papel, ela realizou tudo que foi necessário e que ela não pode salvar o ser humano, e que ela não pode curar o ser humano, que ela não pode restaurar, que ela não pode trazer a paz verdadeira e que ela não livra do pecado. Então ele explica claramente nas páginas, nos capítulos da carta aos Gálatas. No capítulo 1, verso 8, ele diz: se eu mesmo, um anjo do céu, descer, anunciar um evangelho diferente daquele que eu anunciei a você no princípio, que seja maldição, anátema, é perdição. E ele vai explicando claramente que tudo que se tenta adicionar ou colocar dentro ou associando ao evangelho torna-se uma maldição, pois o evangelho é puro, o evangelho é único, o evangelho é real e verdadeiro. Somente o evangelho é a resposta. E assim ele vai explicando, ele explica o propósito da carta da lei, para que serve a lei, qual a função da lei, qual o propósito da lei. A lei é má? Não, pelo contrário, ela é boa e ela cumpriu perfeitamente o seu papel. E ele explica, como nós aqui falamos, ele explica claramente que a lei, ela foi estabelecida por causa do ser humano, do coração do ser humano, por causa das transgressões, porque o ser humano é pecador, é corrupto. A lei teve que ser estabelecida para que colocasse um freio no ser humano, e ele, sabendo que não pode roubar, ele não roubar, não pode assassinar, ele não assassinar, não pode defraudar, ele não defraudar, não pode dar falso testemunho, ele não dá falso testemunho, não pode se curvar a outros deuses, ele não fazer isso. É o freio que Deus colocou para parar o coração perverso e mau do ser humano. E Deus estabeleceu isso no meio do seu povo, para que o seu povo vivesse essa transformação, vivesse essa mudança, e através do seu exemplo, todas as nações circunvizinhas em toda a terra pudessem saber e entender que existe um povo que serve ao único Deus, que segue os seus mandamentos e que é diferente de todos nós. Alguma coisa nesse povo, eles crescem, eles prosperam, eles têm paz, eles têm cura, eles têm transformação, ninguém consegue vencê-los, porque há um Deus que está ali com eles e eles seguem o mandamento desse Deus. Então, esse povo seria um modelo para todas as outras nações. A lei foi estabelecida para eles terem comportamento mudado, não cometer as transgressões e ser exemplo para as demais nações, até que viesse a promessa de Deus, que é Cristo, como nós falamos na mensagem anterior, nas mensagens passadas. Cristo é a promessa de Deus. A lei, ela foi estabelecida para guardar o povo, para que eles não transgredissem, para dizer: olha, você não pode fazer errado, não transgrida a lei, não cometa o pecado.
E a lei foi feita para isso, até que chegasse a Cristo, porque a lei só podia ter o efeito no exterior do ser humano. E não cometa o erro, não faça isso. Ela só podia ir na parte exterior do ser humano. Mas aí viria Cristo, e Cristo agiria no interior do ser humano, transformando o coração, transformando o interior, quebrando a maldição, quebrando o mal do ser humano no coração, no interior. Aleluia! O Evangelho, a ação de Cristo, transforma o ser humano de dentro para fora. A mudança interna para fora, para ser a sua parte externa, o seu comportamento, as suas atitudes serem diferentes. Então ele não vai precisar mais de ver uma lei, porque a lei de Deus já está enraizada, riscada, gravada no coração. Então de dentro ele vai dizer, não posso fazer essa coisa errada. Mas a lei, quando ele não tinha essa resposta, ele tinha que ver a lei dizer para ele, olha, não pode pecar, não pode transgredir, não pode fazer isso, não pode realizar isso. Ele tinha que ver, saber da lei. Mas quando veio Cristo, o Espírito Santo veio, entrou no ser humano e agiu no seu coração. E a lei que é escrita no papel, na tábua, agora é riscada, escrita no coração do ser humano. Então a ação do Espírito que age no interior, para que o homem possa ter um comportamento transformado. Então a lei mostrou isso, que ela não pode mudar internamente, mas ela mostra que o ser humano não pode fazer até que Cristo pudesse vir e transformar o interior do ser humano. Então ele explicou claramente sobre isso, para que eles entendessem claramente, porque qual era o objetivo? Haviam pessoas que estavam ainda se baseando pelo padrão da lei, e achando que eles tinham que viver a lei para ter salvação, para ter vida eterna. Precisamos manter a lei. Começaram a pregar nas igrejas que precisavam manter a lei e crer também em Jesus Cristo. Então, Paulo escreve a carta para dizer, não, negativo. Vocês não precisam mais se manter no padrão da lei. A lei já cumpriu o seu papel. Vocês precisam agora somente de Cristo. Unicamente de Cristo. Porque se vocês se associarem à lei e a Cristo, vocês estarão debaixo de maldição e em condenação, e já caíram, perderam a graça de Deus. Então Paulo explica claramente isso, ok? E aí vem o capítulo 4, os versículos que nós lemos, versículo 21 até o 23, e vamos até o versículo 31. Ele mostra aqui alguns pontos fundamentais, ainda explicando aos irmãos sobre essa questão da lei. E o que eles precisam ter como entendimento sobre a lei e saber claramente o que é que ela está dizendo, o que é que ela está falando, ok? Então, a primeira coisa que temos que entender é justamente isso. O que é que a lei diz? O que é que a lei fala? E é o que temos que ter atenção. No versículo 21 ele diz, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Vocês não escutam a lei? Vocês não escutam o que a lei está dizendo? O que é que a lei está dizendo? Ele está mostrando isso claramente para eles compreenderem e analisarem. O que é que a lei está dizendo? O que é que a lei fala? Em Gênesis 3,15 já mostrava claramente a promessa do Messias, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E foi estabelecendo todo o padrão do sacrifício. Um cordeiro precisa ser morto para que a pessoa tivesse o perdão do pecado. Abraão, que sacrificou seu filho Isaque, e Deus proveu, na verdade ele foi sacrificar seu filho, mas Deus proveu um cordeiro para substituir Isaque. Tudo isso é tipificação do que viria depois. A lei mostrando que viria a promessa. Então Paulo está dizendo, vocês não estão ouvindo a lei, vocês leem a lei, as pessoas estão lhe explicando, mas vocês não estão entendendo o que ali está escrito, o que é que ela está dizendo. Então ele vai mostrar um aspecto da lei, só um aspecto entre muitos que há, para que eles pudessem compreender esta realidade. E qual é o aspecto do que ele fala de Abraão? Abraão teve 2 filhos. Abraão teve 2 filhos.
E nessa realidade de Abraão, ele faz com que a igreja entenda qual é o propósito da lei e o propósito da graça de Deus. Então, Abraão teve 2 filhos. Um foi nascido de forma natural, que foi o filho com Agar, a egípcia. E o outro foi nascido por promessa, ação de Deus, a intervenção de Deus. Então, esses 2 filhos representam o Antigo Testamento e o Novo Testamento, representam as 2 alianças. E aqui nós vemos claramente, meus irmãos, que nós precisamos ter atenção para a lei. A lei, ela explica claramente aquilo que Deus estabeleceu e o que vai acontecer. Então a lei não é má, não é ruim, nem é do Satanás, é de Deus. Mas ela tem um propósito para mostrar o futuro, a promessa que se cumpriu em Cristo. Por isso, nós temos que ter os nossos ouvidos atentos, compreender claramente o que estamos ouvindo. Há tantas coisas aí, Paulo diz, vocês não estão ouvindo a lei, e não estão ouvindo, não sabem o que ela está dizendo. Aí ele dá uma explicação, mostrando qual é a realidade da lei. Então hoje, nós temos que ter o ouvido bem aberto para entender as coisas. Tem gente que ouve um ensinamento e já absorve aquilo e não para ver, analisar. Será que o que é que está se dizendo? Isso está compatível com a Bíblia? Está compatível com o plano de Deus? Está compatível com as Escrituras? Está compatível com a realidade do Senhor? Eu tenho que ter atenção, eu tenho que ouvir, entender claramente, e não receber aquilo e estar já, não, isso é de Deus, eu recebo, então e tal. Por causa disso, muitas pessoas estão aprisionadas, estão escravizadas, perdidas, e por causa disso muitos já perderam a fé, muitos já se desviaram, muitos já retornaram, voltaram atrás, muitos por causa disso já se perderam completamente. Há pessoas que por conta desses falatórios e dessas coisas já não creem mais em igreja física e congregar. Por causa disso, não, eu vou congregar em casa, meu culto vai ser em casa, eu vou ficar em casa, não quero saber de igreja, instituição e nada disso, porque isso não é de Deus, não foi Deus que levantou isso. Então há uma multidão que é chamado de desigrejados, um verdadeiro exército de pessoas que não querem vir mais à igreja. E porque ouviram alguma coisa, alguém dizer, alguém falar e ensinar que a igreja é uma instituição do homem, que não foi Jesus que criou, que não foi ele que estabeleceu, e por ouvir essas coisas estão perdidos e vivendo essa vida perturbadas. Paulo está dizendo, vocês não escutam a lei, vejam o que ela está dizendo e analise. Vocês não escutem claramente o que as coisas, o que as vozes, os ensinamentos que estão sendo trazidos. Veja claramente, tenha atenção antes de receber qualquer coisa e de dizer que isso é de Deus ou aquilo é de Deus. Nós como igreja, precisamos ter atenção e ouvido bem aberto. E aquilo que ouvir, analisar, pesquisar, ver o que aquilo está dizendo, se condiz com a realidade. Porque por causa disso, muitos estão perdidos e caindo em várias heresias, vários enganos e várias coisas contrárias. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele deixa bem claro, bem claro, e nós vimos aqui a mensagem dos verdadeiros filhos de Deus. Ele deixa bem claro que a única forma de se tornar filho de Deus é através de Jesus Cristo. Única forma é esta. E aqui nós vamos ver claramente que a única forma de ser livre, de viver a liberdade, é sendo filho da promessa. Filho daquilo que Deus prometeu, filho através de Jesus Cristo, filho através do descendente da mulher, sendo apenas desta forma, unicamente desta forma, a liberdade plena, real e verdadeira que nós temos e devemos desfrutar. Por isso Paulo diz, vocês não escutam o que a lei diz? A lei diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava Agar
e o outro foi da promessa estabelecido por Sara, da promessa de Deus. Aleluia! Um foi de forma natural e o outro foi pela promessa. Ou de forma natural é baseado, vai tipificar com uma lei. E o da promessa é o Evangelho, é Cristo. Essa promessa é o plano de Deus. O plano de Deus estabelecido, que ninguém pode frustrar, que ninguém pode tirar, que ninguém pode arrancar, que ninguém pode impedir. O plano de Deus é estabelecido, pois a sua palavra é viva e eficaz, é real e verdadeira. Assim como Paulo dá esse despertamento para que entendamos o que a lei diz, também ele diz, no segundo ponto, ele diz o que é que ela representa. O que é que a lei diz? Abraão teve 2 filhos, um natural e outro da promessa. Mas o que isso representa? O que isso quer dizer? Como eu falei, aqui está apresentando 2 alianças. 2 alianças. No versículo 24 diz assim: isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Aleluia! Então ele mostra claramente, aqui existem 2 alianças. A aliança do Monte Sinai, essa é representada por Agar, e é a Jerusalém de hoje, que é escravizada, e a que vem do alto, a Jerusalém do alto, que essa é livre, não está presa a nada e a ninguém, é a Jerusalém livre. Então, essas 2 alianças. Primeira aliança do Monte Sinai. Que aliança é essa do Monte Sinai? No Monte Sinai, foi o monte que Moisés subiu. E lá no Monte Sinai, Moisés subiu, ele ficou 40 dias no Monte Sinai. No Monte Sinai, durante esses 40 dias, Moisés não foi ao banheiro, Moisés não bebeu água, Moisés não comeu, Moisés ficou apenas em comunhão com Deus. 40 dias, um ser humano normal, ele jamais conseguiria fazer isso. Moisés, naturalmente, jamais conseguiria fazer isso, mas o que aconteceu foi que Moisés estava diante de Deus, diante do autor e consumador de toda a vida, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, do Deus Supremo. Ele estava diante de Deus, na presença de Deus, a glória de Deus rodeava todo o Monte Sinai, e ele podia estar em contato com essa glória de Deus, de forma que as suas necessidades básicas da alimentação, de banheiro, foram todas saciadas. Ele não precisava de nada disso, por conta da ação da glória de Deus. E aqui a gente vê que esse efeito de Moisés é um efeito que acontece hoje ainda. Claro que não esses 40 dias ficar sem comer, que a pessoa vai morrer se fizer um negócio desse. Mas quando nós nos devotamos a Deus em oração, investimos tempo de oração, de concentração com o Senhor, nós vemos a restauração da nossa vida, nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, pois está em oração ali diante de Deus, em concentração. Deus, ele manifesta-se, a presença de Deus é manifestada, e a gente pode ver resultados extraordinários. Muitas vezes, o cristão autêntico, ele já é um impacto para as pessoas. Uma vez que a pessoa aceita Cristo, há um antes e um depois. Antes, as pessoas olham, rapaz, ela está em trevas, a face, a vida, mas quando ela aceita Cristo, as trevas saem, a pessoa rejuvenesce, fica melhor. É coisa tremenda, irmão. A mudança é real. Presença de Deus. Eu lembro de mim, quando eu aceitei Jesus.
A minha vida era em trevas. Estava oprimido, depressão, todo perturbado, tinha o cabelo grande, brinco na orelha, eu ia todo perturbado. E aí eu estudava lá no centro da cidade, no Campo Grande, Manuel Novaes, cabelo grande, todo perturbado, calça lá embaixo. E aí eu ia para lá, aí o pessoal me olhava, tá, só as trevas. Aí passou um tempo, aí entrou lá o recesso, nesse inteirinho eu aceitei Jesus, o cabelo foi para a navalha, o brinco foi para o espaço, a face mudou, e eu vou para o colégio. E aí assim, todo mundo ficou olhando para mim. Aí veio um rapaz: você aceitou Jesus? Foi? Você está diferente, viu? Rapaz, eu entreguei minha vida a Cristo. A mudança é real, irmão. A pessoa pergunta, muda a sua vida, faz, e as trevas saem. O inferno cai por terra, o demônio foi embora. A luz brilha em você, a luz de Cristo, a luz do Evangelho brilha na sua vida. Glória a Deus. Essa é a realidade de Moisés, estava diante da glória de Deus. E quanto mais você intensamente busca, se entrega, se lança diante de Deus, mais resplandece a glória de Deus na sua vida. E aí você chega em um lugar, a pessoa fica te olhando, você está me olhando direto, ela fica te olhando, tem alguma coisa diferente, essa mulher, esse rapaz, tem alguma coisa diferente. É Jesus, Jesus transforma, Anderson. Jesus transforma, a glória de Deus é impactante, as pessoas sentem, elas percebem, é a glória de Deus, isso é real, é verdadeiro, não é conto de fada, não é conto de carancinha, é a realidade do Evangelho de Cristo Jesus, que resplandece a glória de um Deus vivo, real e verdadeiro, que está na sua igreja. Essa é a realidade do Evangelho. Moisés, quando ele desceu do monte, a face de Moisés resplandecia tanto, brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. E Josué teve que vir com um véu, um pano, olhando assim, tapou a face de Moisés, senão o povo não ia aguentar olhar para ele, de tanta a glória de Deus que ele recebeu. Essa é a realidade do Evangelho. Lá no Monte Sinai, passou esse tempo todo para que Deus desse a ele as tábuas da lei. Moisés pegou a pedra, lavrou a pedra, deixou bonitinha, e Deus foi lá e escreveu os 10 mandamentos nas tábuas. Glória a Deus. Ali a lei para o seu povo, que Deus fez para que o povo pudesse andar corretamente, até que chegasse a promessa. É aqui que ele está dizendo, essa é a aliança de Agar, representa o Monte Sinai. E esse Monte Sinai é onde Moisés subiu e recebeu as tábuas. Aí ele está dizendo que essa aliança, esse Monte Sinai, é para a escravidão. Como é isso, irmãos? Deus deu a lei para a escravidão? É para a escravidão. Representa aqueles que estão escravos. Ele diz, e essa é a Jerusalém de hoje. A Jerusalém, naquela época, né, dizendo a Jerusalém de hoje, está escrava. Está ali com a lei tudo, mas é escrava, está na escravidão. E a Jerusalém de hoje também continua escrava, continua aprisionada. Por que escrava? Por que aprisionada? Justamente porque a lei não liberta, a lei não cura, a lei não transforma, a lei não muda o ser humano. A lei só diz assim, epa, não venha para cá, você é pecador, você é miserável, você erra, você comete erro, pecado, seu coração é perverso, seu coração é mau. Cuidado, você precisa de um Salvador, você precisa de alguém que mude a sua vida, você precisa de alguém que transforme você. Eu não posso fazer isso, mas eu digo para você, você não presta. É isso que a lei diz, é isso que ele faz. Por isso que ele está dizendo, a lei coloca as pessoas na escravidão, diz assim, olha, você é escravo. O pecado domina a sua vida. Você não consegue parar de pecar. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó, não pegue. Se você pecar, você vai ser apedrejado. Então, ó, não peque. Se você pecar, alguém tem que morrer. Aí, pô, pequei. Mata um animal lá no seu lugar. Mas cuidado, você pode sofrer. A lei dizia isso, essa escravidão. E a Jerusalém daquela época continuava debaixo da lei, compreendendo a lei. A Jerusalém de hoje continua debaixo da lei,
continua presa na lei. É isso que ele diz, essa é a Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, estão ainda aprisionados nessa realidade, não são livres. Irmãos, se a lei que foi dada por Moisés, foi dada a Deus a Moisés, lá no Monte Sinai, que conduzia o povo para que o povo pudesse viver sabendo que ele era mau, mas que ele poderia viver agradando a Deus. E essa lei que foi dada por Deus leva as pessoas à escravidão, a saber que são escravos, porque a lei não os cura. Imagine os outros ensinamentos que tem por aí. Imagine os ensinamentos que são contra o Evangelho, outras religiões, outros sistemas filosóficos, sistemas espirituais. Imagine isso. Vai continuar levando o ser humano à destruição, à escravidão, à morte, à perdição, à miséria e ao inferno. A lei diz, eu não consigo, você está escravo. As outras coisas também. E isso é pior ainda quando entra na igreja, tirando o Evangelho e botando outras coisas, botando mecanismo, botando meios, botando objetos e símbolos e coisas que supostamente vão trazer resposta. Isso é mentira, é engano de Satanás. Só há uma resposta para o ser humano, uma resposta. E é o que Paulo diz, a lei dada no Monte Sinai é H que representa, mas há uma outra aliança. Essa é a nova aliança, e é o que ele diz aqui na Bíblia, como nós lemos no versículo 28, 26, versículo 26, ele diz claramente, mas a Jerusalém do alto é livre. Olha aí, irmãos, você é livre, a Jerusalém do alto é livre, e ele diz mais, que essa é a nossa mãe. Glória a Deus. Não nascemos da Jerusalém da terra, não nascemos da Jerusalém aprisionada, mas nascemos agora da Jerusalém do alto, que é livre, e essa é a nossa mãe, essa é a nova aliança, essa é a Jerusalém que vem do alto, essa representa a nova aliança, o Novo Testamento, essa é a aliança de Cristo, aleluia, essa é a promessa que Deus disse a Sara, Sara, por esse tempo, você dará à luz a um filho, glória a Deus, e é esse filho que vai herdar a promessa. Ela riu, não creu, mas o anjo diz, rapaz, por que Sara está rindo? Não, ela não riu, ela riu sim. Eu estou dizendo que por esses dias, ela vai engravidar e vai dar à luz a um filho, e assim se cumpriu. Ela ficou grávida e nasceu Isaque, aleluia. Esse é o filho da promessa. Essa é a resposta, essa é a aliança, e através de Abraão veio Isaque por promessa, por ação de Deus, e de Isaque nasceu o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o único Salvador. Foi o que Deus disse a Abraão, Abraão, através de você todas as famílias da terra serão abençoadas, através do seu descendente. Esse descendente é Cristo, e através de Cristo vem a bênção de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo. Nós recebemos a bênção através de Cristo. Por isso que Paulo diz, essa Jerusalém do alto é a nossa mãe, porque nós não agora fomos ou não nascemos da ação e vontade da carne, mas nascemos pela vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso a Jerusalém do alto representa a nova aliança, Novo Testamento em Cristo. Então a explicação clara que Paulo está dando para a igreja, para que eles não ficassem presos nas coisas contrárias, aprisionados nas mãos de Satanás e condenados na escravidão, mas pudessem de fato ser livres. Essa é a verdadeira liberdade, é aquele que nasceu da promessa, é aquele que desfruta da promessa, é aquele que recebe a promessa, é aquele que crê na promessa, a promessa do Filho de Deus que nasceu é Cristo, e em Cristo nós somos livres, aleluia. Você tem que crer nisso, irmãos. Eu vejo muitas pessoas aprisionadas
oprimidas, escravizadas, e ainda fica oprimida, irmãos. Nós precisamos crer nisso, crer de todo o nosso coração. Nascemos em Cristo, nós somos livres, livres do pecado, livres da condenação, livres da maldição, livre de Satanás, livre do inferno. Nós somos livres, completamente livres, porque Cristo disse isso. Não nascemos mais da vontade da carne, mas nascemos da vontade do Espírito. Não nascemos pela forma natural, mas nascemos pela promessa. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, viva essa vida de livre, em nome de Jesus. Aleluia. Então, o que é, para concluirmos, ponto 3, o que é que a promessa nos diz? A lei, ela diz que Abraão teve 2 filhos. O que é que isso representa? As 2 alianças. E o que é que a promessa nos diz? O que é que a promessa fala para nós? Aleluia. Versículo 28, ele diz: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Vocês são filhos da promessa como Isaque. Amém? Isso aqui é tremendo, irmãos. É tremendo isso. Olha o versículo 29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. É o que Paulo mostra. Naquele tempo, o filho de forma natural perseguiu o filho que nasceu da promessa. Ismael perseguia Isaque. E Paulo diz: agora continua a mesma coisa. Ou seja, eles estavam sofrendo a perseguição pelos judeus. Os judeus estavam perseguindo. Até Paulo, ele era esse que viveu essa vida como representante daquele que nasceu de Ismael. Porque Paulo, que era Saulo, respirava ameaças de morte contra a igreja. Queria matar, perseguir, invadir as casas, prender os cristãos, levá-los algemados, dizer: vocês estão pregando heresia, vocês são hereges, vocês têm que morrer, vocês são blasfemos, vocês não podem dizer que existe, que o Messias já veio, vocês estão perdidos, vamos te prender. Prendia, levava a julgamento, consentia a morte deles. Paulo era esse terrível. Ele era Ismael que perseguia a igreja. Mas aí Paulo teve encontro com Jesus na estrada de Damasco, aleluia, e foi liberto. Os olhos se abriram e entendeu claramente que ele estava escravizado, perdido e aprisionado, mas Jesus o libertou e disse: Paulo, agora você é filho da promessa, você agora é livre completamente. Os olhos se abriram e eita, agora o que é que eu tenho que fazer? Pregue o evangelho, pregue essa promessa, pregue esse evangelho por onde você for, a todas as pessoas, dos mais simples aos que estão no trono, pregue o evangelho. E ele foi, Paulo, foi sair pregando aí o evangelho, mostrando essa liberdade que está em Cristo. O que ele está dizendo hoje, a Jerusalém daqui continua perseguindo, continua escravizando, continua tentando parar, porque está escrava. Ele não consegue entender o que é ser livre, o que é a liberdade. Mas aí ele diz, na sequência, no versículo 30, ele diz: mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais herdará com o filho da livre. Mande embora a escrava e seu filho. E foi o que aconteceu. A Sara disse: Abraão, tem que mandar esse menino embora, ele está importunando Isaque. E outra coisa, Abraão, ele não vai herdar a promessa, não. Toda a herança é de Isaque. Apesar de Ismael ser o mais velho, é o primogênito, ele é o mais velho, o direito seria ele, mas a promessa estava sobre Isaque. Então a Sara importa para Abraão:
De forma nenhuma. Deus prometeu que vai ser de você que vai nascer aquele que vai dominar e vai herdar toda a herança. Então mande embora essa escrava e seu filho, porque jamais ele herdará a promessa com o meu filho Isaque. E assim foi feito. Abraão mandou embora Agar e o seu filho Ismael, mandou-os embora. Isaque herdou toda a herança de seu pai. Isso também na realidade espiritual. De forma nenhuma, o filho da escrava vai herdar com o filho da livre. Isso é terrível, irmãos. Aqui nós vemos claramente, não importa, de forma nenhuma, aqueles que são filhos da escrava herdarão os céus, herdarão as bênçãos de Deus, herdarão a segurança, herdarão a liberdade, herdarão de forma nenhuma. Deite fora a escrava e o seu filho, porque jamais herdará com o filho da livre, com o filho que foi nascido por promessa. A bênção de Deus é para seus filhos. A bênção de Deus é para aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam a Cristo, aqueles que confessaram a Cristo, aqueles que entregaram a vida a Cristo, aqueles que receberam esta graça. Esses é que herdam a promessa de Deus, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Por isso, irmãos, só existe uma forma de ser livre: é estar em Cristo, é desfrutar desta promessa, é receber essa graça. Sem essa resposta, continuará escravo, continuará escrava, continuará aprisionado, aprisionada. Sem essa resposta, é claro o texto, de maneira nenhuma o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira nenhuma o filho da escrava vai herdar com meu filho Isaque. De maneira nenhuma. Então ele conclui dizendo no verso 31, portanto, irmãos, voltando-se para a igreja, não somos filhos da escrava, mas da livre. Aleluia. Não somos filhos da escrava. Nós não estamos perdidos, condenados, aprisionados, condenados ao inferno, à destruição eterna, aprisionados pelo diabo, pelas amarras do inferno, do pecado. Nós não estamos com a escrava. Não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Amém? Você é livre. Esta é verdadeira liberdade. Essa é a liberdade autêntica. Esta é a liberdade real. Você é livre. Sua mente é livre. Seu coração é livre. Seu espírito é livre, sua alma é livre, não há algemas, não há prisão, não há opressão. Você é livre em Cristo Jesus. Essa é a segurança da igreja, é a bênção que Deus trouxe para a igreja e para os seus filhos, viver esta liberdade. Agora, é claro, isso não está materializado. Como eu posso desfrutar disso? É pela fé. Você aceitou a Cristo pela fé. Você creu, essa é a fé de acreditar na palavra que foi transmitida. Você não viu Jesus, ninguém aqui viu Jesus, ele não se materializou, nós não vimos Jesus, cremos na palavra, é pela fé. Seja essa a sua oração continuamente. E quando estivermos na terra, virá setas do inimigo, tribulações, doenças, perturbações, todas as coisas virão. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, não estamos escravizados, mas nós somos livres. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. A liberdade que o Senhor já nos deu é a nossa segurança, é a nossa paz e a nossa força. Essa é a resposta plena que nós como igreja temos que desfrutar hoje mesmo. Hoje mesmo, agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, irmãos, essa é a resposta de Deus para a nossa vida. E que nós, como Paulo, pode ter essa sabedoria de explicar claramente a todos aqueles que estavam, e principalmente as igrejas da Galácia, que estavam aprisionadas pelo esse engano de Satanás, explicar claramente para que eles fossem livres. E mostrar aos outros o que é ser livre.
O que é ter essa resposta? Que nós possamos desfrutar da nossa filiação, que nós somos filhos da livre, da nossa mãe, a Jerusalém do Alto, que possamos desfrutar desta segurança e levar essa resposta a quem está escravizado, a quem está aprisionado, a quem está algemado, a quem ainda ainda é filho de uma escrava nessa realidade, que possamos nos levantar nessa coragem e segurança como Paulo, e possamos ter essa atitude de levar as pessoas a entenderem isso e puderem compreender que somente em Cristo, somente em Jesus é possível ser livre, que sejamos instrumentos de Deus para levar essa resposta a todos que nos cercam e as pessoas distantes, e que o Senhor levante essa igreja não só para proclamar isso no Brasil, mas também nas 237 nações e 5.000 tribos, para a glória de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Curve a sua cabeça, vamos orar. Aleluia. Quero que você apresente seu coração a Deus nessa hora, sua mente. Quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Eu não estou com você 24 horas. Você sabe quais dificuldades que você enfrenta no dia a dia. Você sabe, até antes de você chegar aqui, sentar aqui antes de começar o culto, os conflitos que você está passando, as lutas que você está enfrentando. Só você sabe o que se passa com você. Mas Deus trouxe essa palavra como resposta para a sua vida, resposta para a minha vida. E essa tem que ser a nossa oração. Nós não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Estevão mostra claramente o exemplo do que é ser filho da livre. Diante dos seus algozes, que estavam apedrejando ele se manteve com uma segurança tão poderosa, tão extraordinária, que ninguém conseguia tirar essa paz que estava no coração de Estevão. Ele viu os céus abertos, Jesus sentado em pé à destra da glória de Deus, esperando para recebê-lo no céu, essa promessa gloriosa. Daniel desfrutou de ser livre, Sadraque, Mesaque e Abednego, Mardoqueu, Esté e tantos outros na Bíblia, e agora somos nós, você e eu, que você entenda isso. Em nome de Jesus, toma essa resposta de que Deus já realizou a obra na sua vida, que você é livre. Aleluia. Coloque o seu coração diante de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus, magnífico Pai, a Ti clamamos nesta hora, a Ti suplicamos, ó Deus eterno. Pai, nós ouvimos a Tua palavra que falou claramente para nós, que através de Cristo nós não somos mais filhos da escrava, éramos filhos da escrava. Éramos filhos aprisionados, estávamos vivendo presos em cadeias, em opressão, em angústia, em aflição, em incerteza, insegurança, estávamos oprimidos, Pai, com a vida completamente perdida. Éramos filhos da escrava, mas em Cristo Jesus essa maldição foi quebrada e o Senhor nos fez sermos filhos da livre, a liberdade plena que foi alcançada em Cristo Jesus. Por isso a angústia, o mal, a pressão, a perturbação, tudo já foi quebrado, Deus. Esta é a segurança plena, a paz que excede todo entendimento já foi transmitida aos nossos corações, porque em nós o Senhor fez habitar o Teu Espírito. Assim que essa resposta resplandeça no coração e na mente de cada um dos que estão aqui e dos que estão pela internet. Pai, as cadeias do inferno já foram quebradas, as correntes espirituais já foram quebradas, as setas do inferno destruídas, a prisão do pecado já foi quebrada. A igreja é livre para resplandecer a Tua glória, resplandecer o Teu Evangelho, resplandecer a bênção de Cristo e ter a segurança plena desta vida livre e restaurada. Assim abençoa todos para desfrutarem desta segurança, em nome de Jesus. Diga amém.